Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Hoje o tema da mensagem é famílias curadas aprendem a se comunicar. Para os renovenses que estavam hoje cedo, vai pegar uma nova mensagem, que a palavra ela é o que prega de manhã, Deus prega à noite de uma forma diferente, com a mesma mensagem, né? É isso que é a maravilha do Evangelho. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 19, Tiago escreve o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, agradecemos o teu poderoso e santo nome. Pedimos que o teu Espírito flua, Senhor, como fluiu no louvor nesse momento. Usa, Senhor, ó Deus, a minha mente, meu coração, os meus lábios, para que o Evangelho, Senhor, ó Deus, seja pregado genuinamente aos nossos corações. Quebranta-nos, edifica-nos, constrange-nos e faz-nos, Senhor, ó Deus, ó Pai, no final dessa mensagem, Senhor, pessoas cientes e praticantes daquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações. Assim nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Nas últimas 2 semanas, nós tratamos de assuntos que são fundamentais para que famílias sejam curadas. Nós falamos na primeira semana de maio, em Josué capítulo 24, versículo 15, que a cura começa dentro de casa. E a missionária ela começou com um posicionamento. Ela usou o livro de Neemias, mas no livro de Josué nós vimos isso, um posicionamento de Josué e a liderança dele na sua casa e como aquela liderança impactou também todo Israel. Na semana seguinte nós falamos sobre relacionamentos curados que começam com perdão. Lá em Efésios capítulo 4, Paulo tratou sobre isso. E por que esses temas são importantes? Porque há famílias adoecidas no nosso meio. E isso acontece quando Deus deixa de ser o centro. Michel falou isso também durante o louvor. Quando o perdão ele desaparece nos relacionamentos, quando o orgulho domina o coração. Mas existe uma outra área a qual nós iremos tratar e que é essencial, né, para a restauração das famílias, que é a comunicação. Porque muitas famílias hoje, ou sempre, elas convivem, né, diariamente, têm muitas tarefas, entram naquele ritmo corriqueiro do deitar, do levantar, do sair, do trabalhar, mas às vezes não há sentimentos nessa correria. Perde-se os sentimentos. Compartilham a mesma casa, mas não compartilham o coração. Deixam isso, não é algo intencional, mas é algo que acaba virando uma rotina sem você perceber. E muitas famílias, na verdade, estão destruídas não por falta de amor, mas porque pela maneira errada delas se comunicarem. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Porque Tiago, quando ele escreve essa carta, é interessante a gente sempre estar isso latente, né, claro na nossa mente, porque a palavra de Deus, essas cartas foram escritas para outros crentes. A palavra foi escrita para outros crentes. E Paulo ele escreve justamente para judeus que estavam dispersos. E é interessante quando a gente vai ver a história, que aqueles irmãos que receberam essa carta, porque essa palavra, eu sempre estou falando de Paulo, mas é Tiago, tá? Se eu falar Paulo é porque eu sou fã de Paulo e aí fica aqui trocando aqui, mas os créditos sejam dados a Tiago. Mas Tiago ele fala assim, quando ele diz o seguinte, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, ele está escrevendo para a igreja. Isso precisa ser claro para nós. Essa palavra é para nós. Então, o que acontece? Quando o Tiago escreve isso, qual era o cenário
daquela igreja, dos membros daquela igreja. Era um cenário onde aquela igreja estava sendo perseguida. Havia muita perseguição. E diante dessas perseguições, haviam tensões. Havia crises emocionais. E havia conflitos internos entre esses irmãos, entre a igreja, entre os membros da igreja. Por quê? Porque eles eram pressionados. Irmãos, às vezes eu estava meditando sobre isso aqui. Quando a gente fala que a igreja era perseguida, às vezes a gente não tem uma noção do que era ser perseguido naquela época. Em alguns países ainda existem esse tipo de perseguição, como na Nigéria, na Coreia do Norte, no Sudão, enfim, tantos outros países. Mas nós que vivemos uma liberdade religiosa aqui, a gente não tem isso, essa ideia. Mas aquele povo tinha. Aliás, aquele povo vivenciava isso. Essas perseguições, as tensões, as crises emocionais, os conflitos internos. E aquilo mudava ou interferia na impulsividade, nas discussões, na forma como eles falavam palavras de uma forma precipitada nos seus relacionamentos. E aquilo acabava trazendo também umas reações agressivas. Imagina você nesse cenário, eu aqui na frente e por aquela porta entrando 3, 4 ou a multidão de gente, entrando por esse salão, passando aqui e me batendo e ameaçando vocês para que vocês não voltassem nesse lugar ou se reunissem de forma alguma, porque o próximo seria vocês. E como exemplo, eles me levariam daqui e me matariam e me jogariam aí, desovavam meu corpo por algum lugar. No dia, logo desse evento para frente, imagina como seriam as conversas entre vocês. Como seria isso? Como seriam as tensões, as opiniões? O pastor Marcos falou, vamos estar firme. E o irmão ali, não, vamos mexer com isso mais não. Vamos reunir não. Vamos usar o WhatsApp. Vamos usar isso. Era isso que aquele povo estava vivendo. Vai ficar o culto online. O fato é que Tiago aqui, ele mostra que a fé madura, ela precisa aparecer no nosso comportamento, na nossa fala e nos nossos relacionamentos, independentes das circunstâncias que nós vivemos. Porque muitas vezes nós utilizamos das circunstâncias como desculpa para avalizar os nossos maus comportamentos, a nossa forma de falar errado e a nossa conduta de não ouvir as pessoas. Nós culpamos. Mas aquele povo estava justamente vivenciando isso. E por isso essa carta ela tinha um propósito. E essa carta tem um propósito para nós. Porque nós temos as nossas pressões, claro, nas suas devidas proporções, porque nós não passamos por nada disso aqui. Mas nós enfrentamos no trabalho os nossos desafios, tem as contas para pagar, tem as decisões erradas que tomamos e que acabamos tendo que colher as suas consequências. E querendo ou não, tem uma água aqui? Tem, né? Querendo ou não, nós acabamos permitindo com que essas situações transformem, ou sejam, ou conduzam, melhor dizendo, todos esses 3 pontos que nós vamos falar nessa noite. E o primeiro ponto dos 3 que eu quero falar, e vai ser uma mensagem bem breve, mas eu quero que você preste bem atenção, é que famílias curadas, elas primeiro aprendem a ouvir. Porque Tiago, ele começa dizendo, pronto para ouvir. Semana passada eu estava pregando para os jovens, e na dinâmica sobre, eu estava pregando para eles justamente sobre perdão, eu levei um espelho. Porque o perdão, eu estava ministrando para eles, que a gente, na nossa própria justiça, a gente quer que o outro peça perdão. E o espelho serviu como um reflexo da pessoa que primeiro precisa pedir perdão, que é ela mesma.
Ela precisa reconhecer o seu erro. E Tiago, ele aponta para o mesmo caminho. Porque a carta, ela fala para a pessoa individual. Apesar de estar escrevendo para os irmãos dispersos, para quem está lendo, a primeira coisa é, esteja pronto para ouvir. Então nós precisamos estar prontos para ouvir, para escutar. Isso significa que os leitores ali, pelo fato de estarem sendo perseguidos, havia discussão. A Bíblia não relata o que era, mas eu dei um leve sinal. O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Nós vamos reunir onde? Ou nós não vamos mais reunir? O que nós vamos fazer? E ali, com certeza, havia reações impulsivas. Senão, Tiago não havia tratado nesse ponto. Alguns, talvez, querendo impor opiniões. Outros tentando ali, tendo dificuldades nos relacionamentos entre os irmãos. Talvez havia divergências dentro da própria casa. Um talvez queria permanecer, o outro talvez não queria mais. Ou seja, eles estavam ouvindo pouco e reagindo muito. E por isso Tiago ele confronta aquele povo. Estejam prontos para ouvir. E o problema aqui tratado por Tiago é que ele percebe que pessoas emocionalmente pressionadas tendem a parar de ouvir. Para pensar se não é assim. Quando você está pressionado. Se a sua tendência não é apenas fazer aquilo que está na sua mente e você não para ouvir outras pessoas. E Tiago também começa ali a defender que as pessoas apontam para as pessoas que elas às vezes defendiam as suas próprias razões, as suas próprias opiniões. Esses dias atrás, eu vou falar sobre isso, um testemunho meu. Mas o fato é que essas duas circunstâncias geravam ali no meio da igreja divisões, conflitos, falta de unidade, relacionamentos desgastados. Mas presta atenção, quando nós vamos para a Bíblia, a gente percebe que quando a gente ouve a palavra ouvir, estar pronto para ouvir, a Bíblia liga dois pontos. Primeiro, sobre sabedoria. Salomão, lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, diz o seguinte: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Presta atenção. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Salomão aqui, ele mostra que muitos conflitos nascem da precipitação. Dentro de casa, irmãos, isso aí é a coisa mais comum que a gente pode estar vivenciando, ou vivencia, né? Provérbios 19, 20 diz o seguinte: ouve o conselho e recebe a correção para que sejas sábio. Esse é um outro ponto da questão do ouvir. Um é sabedoria e o outro é humildade. Humildade. Pessoas maduras, elas escutam, aprendem e refletem. Refletem e não vivem dominadas pelo orgulho. Eu tenho um testemunho, que é o que eu ia mencionar, já tem alguns meses. Isso foi o ano passado, agora eu não me lembro. Acho que foi o ano passado. Eu estava passando por grandes problemas na empresa e financeiro. E aí eu não compartilhei, não comuniquei com a minha esposa e estava trazendo aquilo dentro de mim de uma forma que aquilo estava afetando a minha mente. Tive uma situação com a Karen, que está aqui. Ela me perguntou alguma coisa, eu falei para ela algo, eu não me lembro agora exatamente o que era um domingo de manhã, nós estávamos saindo para a igreja. E na hora veio a palavra. Eu não parei para escutar o Espírito Santo. Esse exemplo ele serve tanto para isso como para a forma de falar. E ali eu magoei a minha filha. E na hora o Espírito Santo falou ao meu coração. Mas sabe o que acontece? Eu estava dominado pelo meu orgulho. Nós fomos para o culto, nós saímos de casa
Dirigimos em torno de 20, 25 minutos. Todo mundo calado. Minha esposa com cara de delegada, porque comprou a briga pro lado da filha. Não ficou do meu lado, pastor Marcos. Na hora que chegou na hora do louvor, nós temos um pastor lá que gosta de mandar pegar na mão, você tá me assistindo aí, pega na mão do seu irmão. E aí, essa mulher não quis pegar na minha mão, Michel. A situação estava complicada, Michel. E aquele de domingo foi um domingo longo. Um domingo longo. Mas o Senhor foi ministrando no meu coração sobre o orgulho. Até que na segunda-feira pela manhã, antes de sair para a escola, as meninas estavam ainda estudando, isso foi, então tem muito tempo, hein? Você estava no ensino médio ainda, né? E aí eu reuni com a Karen, estava no quarto dela, eu chamei a Evelyn lá, e ali eu pedi perdão para as duas, e chorei. Eu não sei nem como é que eu conseguia falar. Mas o fato é que o orgulho na Bíblia significa arrogância, soberba, uma autoconfiança exagerada que leva a pessoa a se colocar no centro e recusar a submissão a Deus. Domingo foi uma luta. Mas o que estava faltando ali? Eu escutar o Espírito Santo. Escutar e obedecer. Aí eu te pergunto, o que tem acontecido dentro das nossas famílias? E eu digo das famílias dentro da igreja. Eu não estou falando das igrejas lá, do mundo lá fora, não. Porque a gente vê dentro das famílias acontecer a mesma coisa. Muitos querem ser entendidos, mas não querem compreender. Eu queria que ela entendesse o que eu já havia dito. Mas depois eu não queria compreender como eu aferi. E há pessoas dentro das nossas casas cansadas. Há pessoas dentro das nossas casas silenciosamente feridas. Mulheres principalmente feridas pela forma como o homem fala. A gente vê dentro das nossas casas pessoas querendo ser ouvidas. Eu compartilhei numa pregação, acho que foi na de Josué, falando sobre isso. Porque eu já estou no último... Eu formei em 99 em Ciências da Computação, não exerci a profissão. E eu estou indo para o meu segundo curso, finalizando, que é nutrição, e eu não vou exercer também. Que é a minha esposa que está terminando a faculdade. Porque eu chego em casa à noite, os assuntos é só nutrição, irmão. Comorbidades, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Comorbidades, e isso, e aquilo outro, e agora é prontuário, agora é não sei o quê. Então ali eu tenho que ouvir. Mas quantas pessoas, e eu confessei também que às vezes ela tá falando comigo, eu tô na caixinha do nada, não tô nem... Eu tô só olhando assim, sabe, pastor Marcos? E... Mas o ponto é que existem muitas pessoas querendo ser ouvidas. Às vezes é nós próprios homens. A gente chega em casa com tanta coisa, tanto problema, e a única coisa que a gente chega em casa e ouve é vontade de ir pra praia. Você tá atolado aqui de dívida, você tá atolado de coisa, de compromisso para pagar. E aí a gente querendo abrir o coração. Olha, eu tô angustiado, eu preciso que você esteja orando por mim. E às vezes a gente não é ouvido. E há também aquelas pessoas que são ignoradas emocionalmente. Tanto o homem, quanto a mulher, quanto os filhos, que não há pessoas que se preocupem com elas, com seus sentimentos, como vivem, como estão, como passou o dia, como está sendo. E Filipenses, Paulo escreve no capítulo 2, versículo 4, o seguinte: não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Igreja, escutar é uma das maiores demonstrações de amor dentro da família. Guarda isso no seu coração. Escutar, escute. Escute seus filhos, escute seu cônjuge, escute seus pais. Escute.
Quantos casos a gente não vê de pessoas que vão a hospitais e que pessoas sentem bem quando você sai de lá só pelo fato de você ter dado ouvidos a ela? Porque ouvir exige o quê? Empatia, interesse e disposição para crer. Disposição, melhor, para compreender. Esse é um papel, porque famílias curadas não vivem apenas falando. Elas aprendem a ouvir dores, emoções, necessidades. Escutar é uma das formas mais profundas de amar alguém. Mais profundas. Ouça. Ouças da sua casa. Tiago parte para o segundo ponto, que é famílias curadas aprendem a falar com sabedoria. Oh, Deus. E ele fala o seguinte, tardio para falar. Naquela manhã, eu devia ter ouvido o Espírito Santo. Eu vindo para cá, eu estava até, já pus em prática essa palavra, pastor. Porque eu estava falando com um prestador de serviço, e ele havia feito um comentário comigo, e eu compartilhei esse comentário com a minha esposa e com as minhas filhas. Foi hoje no almoço? Foi hoje no almoço. Rapaz, o clima, como diz as minhas filhas, pesou lá em casa. Pesou o clima. Aí, na hora, as meninas me repreendendo, porque se ele falou é porque eu estava permitindo. Eu falei, calma, deixa eu terminar a história. E aí, vindo para cá, eu liguei para esse prestador de serviço, e aí eu ia falar algo para a Franciele. Mas na hora, me veio essa palavra na mente. Porque o que eu ia falar ia causar mais problema. Aliás, mais problema não, ia causar problemas, que estava tudo bem lá em casa, graças a Deus. E ainda falei para ela, falei assim, olha só, estou colocando em prática aquilo que eu vou pregar essa noite. Porque o que eu ia falar ia causar problema em vez de trazer uma solução. E é assim que nós precisamos entender, porque Tiago ele trata do uso das palavras. Porque os leitores ali da carta, eles estavam falando sem sabedoria. Sem sabedoria. Aquela pressão, como eu te falo, ele estava causando discussões. Com certeza, pessoas feriam outras pessoas diante daquelas dificuldades. Divisões. Como vocês acham que acontece a divisão de igreja? É a forma de falar. É a forma de falar, de não saber se comunicar. E com certeza aquela igreja também, a qual Tiago estava escrevendo, estava reagindo por impulso. Então, tanto que mais à frente, no capítulo 3, Tiago fala sobre o perigo da língua, justamente porque ele sabia que já era um problema real da igreja. Você vê que Tiago tratava de algo que é tão real hoje em dia, que parece que essa carta foi escrita nos dias de hoje. E o que Tiago queria ensinar ali para aquele povo? Ele queria mostrar que a maturidade espiritual não é apenas você conhecer a palavra. Não é você vir aqui, ouvir ou ler a Bíblia em casa. Não era isso. Mas era saber controlar aquilo que sai da sua boca. É aquilo que sai da sua boca. Porque, dependendo das palavras, irmãos, ela vai revelar o que está no seu coração. Dependendo do que sai da sua boca, as palavras só vão revelar aquilo que está aqui dentro, guardado. E essas palavras, elas vão influenciar o ambiente onde você está. Imagina se eu tivesse dito o que eu pensei em dizer vindo para cá. O ambiente do meu carro não ia dar certo, não ia funcionar. Minha esposa estaria sentada ali com aquela cara de delegado que só eu conheço. Nós iríamos sair daqui, talvez iríamos até para algum lugar comer alguma coisa, mas à noite, irmãos, é 0-0. E quiçá a semana toda. Então, palavras erradas, elas mudam ambientes. Tiago estava ensinando isso para aquela igreja. Porque uma língua sem controle revela um coração sem tratamento.
E nós precisamos reconhecer isso nas nossas vidas. Se nós estamos usando as nossas palavras para mudar o ambiente para mal, é porque os nossos corações precisam de tratamento. Nós precisamos de tratamento. E quando nós olhamos para as famílias, muitas famílias nasceram de palavras ditas no impulso. Olha, eu tenho muitos testemunhos e um testemunho particular, porque quando eu mencionei o que eu falei para a Karen, era o que eu ouvi quando é criança. E eu apanhei 2 vezes na minha vida dos meus pais. Minha mãe me batia de chinelinha, aquelas chinelinhas havaianas que não era, tipo assim, era bem só para alertar. Né? Minha mãe era muito econômica. Mas o meu pai, ele me corrigiu 2 vezes. Mas sabe que essas 2 correções de cinto não me marcaram tanto como as palavras. As feridas causadas pela palavra, elas me marcaram por muitos anos. E essas feridas acabam trazendo muitas divisões nas famílias. Provérbios 15, versículo 1, diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aqui Salomão mostra que palavras têm poder para acalmar ou para incendiar o ambiente. É assim que acontece. É assim que acontece no meu lar, é assim que acontece no lar de vocês, é assim que acontece nas reuniões de família. Porque, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra do ano, nós vamos encontrar com as famílias. E as nossas famílias, não sei de vocês, pelo menos a minha, nem todas, apenas poucos são evangélicas, cristãs. E ali, por várias vezes, palavras malditas, quando foram mal colocadas, criaram grandes problemas naquela reunião. E quantas casas cristãs vivem assim hoje? Quantas casas cristãs vivem em tensão, porque ninguém fala com graça e todos respondem no impulso. Semana nós estávamos lá almoçando, e quando eu tenho a oportunidade de almoçar em casa, eu faço questão de buscar todas para estarem sentadas à mesa enquanto eu estiver lá. Aí essa semana eu tive que pegar uma no colo no quarto, trazer para a cozinha, tive que gritar a outra lá. E ali nós conversamos e tratamos de assuntos. E uma delas, um impulso assim, Franciele foi conversar com ela, na hora que ela foi falar, ela já interrompeu. Ali o ambiente mudou, porque eu tive que defender a minha esposa. Eu tive que mostrar para minha filha que quem manda lá é a minha esposa, quando não estou lá. Quando eu não estou lá. E quando eu estou lá também. Deixa eu consertar, Michel. Deixa eu consertar. Quando eu estou e quando eu não estou, é ela que manda. Mas o ponto é que eu precisava defender ela, para que a minha filha aprendesse a ouvir antes da minha esposa terminar de falar. Mas ali eu tive que me impor um pouco acima do normal. Mas mudou o ambiente. E Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, o seguinte: que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Temperada com sal. O cristão, ele não fala, irmãos e irmãs, guiado pelas emoções, mas é pela graça. Pensa nisso. Quando você estiver no trânsito, quando você estiver em casa, onde você estiver, você não é controlado pelas suas emoções. O Espírito Santo habita em mim e habita em vocês. Amém? Então nós precisamos ser movidos pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque famílias curadas, elas aprendem a pensar antes de falar. Aprendem a controlar o tom. Ô, Senhor, irmãos, eu estou pregando para mim. E aprenda a responder com graça. Eu tenho esses 2 pontos aqui me pega, pastor Marcos.
Porque muitas vezes as pessoas, por muitos anos, talvez até hoje, não sei se as irmãs aqui, nunca ouvi da boca delas, mas dizem que eu tenho cara de delegado, que eu sou duro, que na hora das... Você está se identificando aí também, você? Que eu sou duro, que eu não sei falar. Mas como essa palavra mexeu comigo? Porque se essa é a impressão que as outras pessoas estão tendo, é porque eu preciso ser tratado. Eu preciso ser tratado. Eu preciso deixar que o Espírito Santo conduza a minha forma, o tom da minha voz. O ímpeto que faz com que a minha voz mude e que a minha resposta não seja com graça. Porque há formas de falar como nós estamos falando aqui. Então a maneira como você fala, ela revela quem está governando o seu coração. Teve episódios agora no final do ano passado e no início desse ano que quando falava do assunto que me incomodou muito, eu chegava a tremer. E era uma tremora de, ao mesmo tempo, de raiva e de não saber como falar. E aí o Senhor ministrou, quando eu estava preparando essa palavra, justamente isso. O que está governando o meu coração nesses momentos de tensão? O que está governando o seu coração? E o terceiro ponto é que famílias curadas aprendem a controlar as reações. Porque Tiago aqui ele diz tardio para se irar. E ele está tratando isso com a igreja. Mais uma vez eu repito, porque os cristãos ali daquela época, vivendo naquela pressão toda, eles acabavam produzindo uma irritação. E eu imagino isso. Eu imagino. Ou tento imaginar. Se eu estivesse ali naquela época, com certeza eu estava divergindo de Tiago. E ali, provavelmente, eu explodiria emocionalmente. Assim como, provavelmente, grande parte daqueles irmãos e irmãs ali passaram. E tiveram até mesmo atitudes impulsivas. Então, ali Tiago ele entende algo importante. Que pessoas feridas e cansadas emocionalmente, elas tendem a reagir sem controle. Como o Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração. Porque Tiago aqui ele não está dizendo que é pecado irar. Nós precisamos até irar contra o pecado. Mas o problema é você irar movido pelo pecado. Ou pecar movido pela ira, melhor dizendo. Porque o problema é permitir que essa ira ela governe a sua mente, suas palavras, as suas decisões e as suas atitudes. É assim que acontece. É assim que acontece conosco, quando nós permitimos que a ira domine o nosso coração. Você já deve ter presenciado, ou você já deve ter praticado atitudes movidas pela ira. Eu lembro de um tempo remoto aí, porque moramos num apartamento, já tem quantos anos? 4 anos? Remoto assim, não tem muito tempo não, 5 anos. Você fala na cozinha ou na sala, você escuta lá no hall ali, né, no elevador ali, onde o pessoal pega o elevador ali. Eu lembro que uma vez, movido pela ira, irmão Carlos, eu gritei lá dentro de casa. Hoje eu escuto o bebê chorando lá, porque a mãe sai com o bebê lá e a gente escuta tudo lá dentro. Eu falo, oh, meu Deus, que testemunho. Mas é isso. Reações descontroladas revelam emoções que precisam ser tratadas. Eu preciso ser tratado. Em muitas áreas da minha vida. E quantas famílias não vivem assim hoje? Quantas famílias presenciam explosões constantes, respostas agressivas, impaciência, ambientes onde você chega, não sei se você já chegou na casa de alguém e o clima está pesado. Há muitas famílias assim. E o problema não é a situação, mas é a maneira como nós reagimos a ela. Irmãos, nós vamos passar por problemas. Nós vamos enfrentar dificuldades.
A questão é como iremos reagir diante delas. Como será a nossa reação? Provérbios 14, 29 diz que o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Com certeza, naquele dia, os meus vizinhos falaram assim, esse crente aí é louco. Esse aí que se diz crente, que se diz pastor, é louco. Ô Senhor, quem reage impulsivamente, normalmente fala sem pensar, machuca pessoas, toma decisões erradas e muitas vezes não pede perdão. Porque o orgulho não permite. Gálatas 5, 22, 23 diz que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. É o domínio próprio. E quem é guiado pelo Espírito, ele aprende a controlar as emoções. Quem é dominado pelo Espírito, responde com sabedoria. Quem é dominado pelo Espírito, age com maturidade. Tem um tom nas respostas branda. E eu quero ser agido, movido pelo Espírito. A Bíblia não ignora, irmãos, como eu disse, as emoções, mas ela alerta. A ira cultivada vai destruir e destrói ambientes, destrói famílias. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, Paulo aqui mostra que sentir a ira não é o problema, mas o problema é permitir que ela te domine. Famílias curadas não vivem dominadas por explosões emocionais. Famílias curadas aprendem a controlar as suas reações. Famílias curadas escolhem responder com graça. Quem aqui nessa noite quer viver dominados pelo Espírito Santo? Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte, que Tiago mostra que uma fé madura ela transforma a nossa forma de ouvir. Uma fé madura transforma a nossa forma de falar. Uma fé madura transforma a maneira como reagimos às circunstâncias de pressão. E eu gostaria de convidar você a fechar os olhos nesse momento. E eu tenho 3 perguntas para te fazer. Você realmente tem escutado a sua família? Você tem ouvido? Você tem usado suas palavras para curar ou para ferir? E a terceira pergunta é, suas reações, elas aproximam ou afastam as pessoas? Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para tratar de algum desses pontos. Para tratar das suas emoções, da comunicação, do orgulho, do comportamento, do relacionamento dentro da sua casa. Mas grava essa frase. Famílias curadas não são aquelas que não têm conflitos, mas são aquelas que aprenderam a ouvir com amor, a falar com sabedoria e reagir com maturidade. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, ó Pai, nos alertar e que possamos estar sensíveis, Senhor, ó Deus, à Tua voz. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ó Deus, a ouvir, a falar e a reagir, Senhor, ó Deus, segundo a Tua vontade. Que todas as feridas, Senhor, ó Deus, que causamos, na forma, Senhor, ó Deus, de falar, ou na negligência de ouvir, ou até mesmo nas nossas atitudes, perdoa-nos, Senhor. Fortalece-nos para que possamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, jamais, Senhor, cometer esses mesmos erros. Que venhamos, ó Pai, Senhor, a restabelecer a comunicação do nosso lar, a ouvir, Senhor, ó Deus, a poder, Senhor, vivenciar e colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. Transforma, Senhor, as nossas famílias em famílias curadas,
na forma de nos comunicar. Sara as feridas abertas, cura, Senhor. Faz aquilo que nós não podemos na nossa própria força e que só o Senhor pode fazer. Nós queremos colocar diante do Senhor nessa noite, ó Pai, todas essas feridas que estão abertas. Pai, ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor, cura essas feridas. Feridas causadas pelas palavras, feridas causadas, Senhor, ó Deus, por acusações, feridas causadas, Senhor, pelo abandono emocional, feridas causadas, Senhor, ó Pai, ó Deus, pelas atitudes tomadas impulsivamente, com ira, e até mesmo com violência. Senhor, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Cura-nos. E que possamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, colocar em prática todos esses 3 pontos em nossos lares. Fortalecendo as nossas casas. Fazendo e sendo testemunha para que os nossos irmãos, irmãs, famílias, parentes, Senhor, conheçam o Deus que não só falamos que conhecemos, mas aquele que nós vivenciamos na prática, no dia a dia. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Amém e amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor nessa noite, para a glória do Senhor. Aleluia.